Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar duas referências para pintar uma cena. Então deixe aí seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber notificações de novos vídeos. A gente usa duas referências fotográficas quando há coisas interessantes em cada uma das referências e a gente, para enriquecer mais a composição e a cena, a gente pega o melhor de cada uma dessas referências e coloca numa só composição. No caso da primeira referência, o que me interessou foi o fundo. É claro que eu fiz mais algumas alterações. No caso, eu tirei a granja ao fundo e o que me interessou mesmo foi essa clareira com algumas sombras e as luzes batendo no eucalipto. E na segunda fotografia, o que me interessou mesmo foi o sítiozinho no primeiro plano. Então eu uni o melhor de cada uma das referências e assim eu melhorei a composição. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apontar o meu elemento principal, que é esse sítio aqui, apontar algumas linhas de perspectiva para me posicionar alguns objetos e até mesmo ter noção do espaço aqui na frente, mudar algumas linhas e massas de árvores de lugar. E eu tenho a minha primeira fase desse esboço, dessa interpretação da minha referência. Na segunda referência, eu vou me ater aos eucaliptos do fundo, a clareira que sobe com algumas sombras ali, apontar algumas massas de árvores. É claro que alguma coisa eu posso ir mudando durante a execução do próprio esboço em si, mas para poder ilustrar é mais ou menos isso que eu quero fazer. E isso seria a minha composição. Repare como tudo fica organizado. É necessário prestar bastante atenção nessa fase e fazer dessa casinha um ponto de interesse. Então a primeira fase é começar com o esboço, pensando em composição. Eu vou traçar as linhas principais, as linhas que reservam espaços importantes, como os planos. Essa primeira linha aqui é a minha linha do primeiro plano. Vou traçar uma linha do horizonte agora e logo em seguida, depois de traçar essas linhas principais, eu começo a apontar a silhueta dos objetos. Essa primeira etapa de esboçar, como eu sempre falo aqui, ela é muito importante, porque se você não prestar bem atenção no que você está fazendo, no que você quer, se você não tiver uma pré-visualização mental de onde você quer chegar, provavelmente você pode acabar se confundindo durante o processo da pintura. Então é muito mais fácil começar dessa forma do que procurar fazer um desenho bem elaborado, bem detalhado, até mesmo porque a gente não precisa disso. É muito importante a gente saber separar um desenho simples e preciso de um desenho bem elaborado. Um desenho bem elaborado é um desenho acabado que às vezes nem precisa de cores. A linguagem em si é do próprio desenho. No caso da pintura, o desenho ele tem que ser simples para servir de guia, mas ele tem que ser preciso quanto à separação dos planos, a perspectiva, a localização dos objetos, enfim, tudo aquilo que a gente vai colocar cores depois. Enquanto isso, aproveite para me seguir nas redes sociais, está aparecendo logo aqui embaixo minha página do Facebook e do Instagram. Lá eu posto também trabalhos meus, me segue por lá, porque isso vai me ajudar muito e às vezes eu posso comunicar alguma coisa por lá. E após apontar a silhueta das árvores, eu vou fazer o sítio aqui. É uma casinha bem simples, vai ser meu ponto de interesse. Ela vai estar numa sombra, próxima a um pasto. E apesar de ser um elemento que eu faço com certo cuidado, também eu vou executar de forma bem simples. E para mostrar que essa área é um plano,
eu faço algumas linhas do horizonte aqui, inclusive no futuro, se eu quiser acrescentar alguns elementos aqui, isso vai me ajudar. Agora, com foco na minha segunda referência, eu começo a aplicar a silhueta de alguns objetos. Repare que eu sigo essa linha inclinada, que é a serra que sobe no segundo plano. Se você reparar bem, vai perceber que a composição aqui ela teve uma espécie de suporte em zigue-zague. Isso ajuda bastante, principalmente para a gente não deixar a pintura monótona e criar efeitos de profundidade, de volume, e principalmente quando a gente quer desenhar vales, isso é bem interessante. E agora é só continuar colocando o restante dos elementos. Muito bem, agora chegou o momento de apontar as cores. Vocês já devem estar acostumados que eu costumo fazer o apontamento primeiro das flat colors, né? Ou massas de cores. Eu faço massas de cores planas, chapadas, né? Sem muita nuance, e depois eu venho em cima trabalhando com os detalhes. E se você quer aprender como harmonizar as cores, criar efeitos de luz e sombra, acesse o meu curso gratuito Dominando as Cores na Prática. É um tutorial completo na qual eu mostro a mistura de cores na paleta e a construção da pintura na tela, do início ao fim. O link está aqui embaixo na descrição, é só você clicar, entrar com o seu e-mail e você já vai ter acesso a esse curso. Eu uso uma paleta de cores bem simples que com certeza você já deve ter aí no seu ateliê. Muito bem, as cores que eu usei para fazer esse tom médio das nuvens, que é a parte da sombra, eu usei um pouco de branco, alizarim crimson e azul ultramar. Repare que eu acrescentei o alizarim para trazer um pouco esse azul para o lilás. Na mesma mistura, eu acrescento um pouco de branco, alizarim e amarelo. Aliás, eu até coloco um pouco mais de branco para poder clarear e apontar as partes de luzes das nuvens. Com branco, azul ultramar, quase que na mesma proporção e só um pouquinho de amarelo cádmio, eu aponto o azul do céu. Com um pincel limpo, eu misturo azul ultramar com amarelo ocre e só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo de alizarim para tornar esse verde um pouco mais castanho. O vermelho é complementar do verde, eu juntando o azul ultramar e o amarelo ocre eu tenho o verde, então por isso do acréscimo do vermelho. O amarelo ocre por si só ele já é acinzentado e já pode servir para esse fim. Mas como eu preciso de esquentar um pouco mais a minha mistura, o alizarim crimson, que é o único vermelho da minha paleta, ele pode vir cair bem. Apesar dele ser um vermelho mais frio dentre os vermelhos, aqui ele assume um papel mais quente. Eu vou acelerar os quadros um pouquinho, só para esse vídeo não ficar tão longo. Muito bem, para a massa de árvores na sombra, eu acrescento mais azul nessa mesma mistura. Como eu sempre digo, é muito importante manter essa primeira fase bem simples, com massas de cores uniformes e sem detalhe. Com azul ultramar, amarelo de cádmio claro e branco, eu começo a colocar as cores do pasto. Acrescento um pouco mais de azul ultramar a essa mistura e só um pouquinho de branco, para poder pintar as massas da sombra. Com a mesma mistura, porém com a tinta um pouco mais fina, eu também acrescento a massa de sombra do primeiro plano. Na mesma mistura que eu usei para essa área, eu acrescento um pouco de azul ultramar, só um pouquinho de alizarim crimson e um pouco de branco para poder simular a sombra. Repare que ao mesmo tempo que eu faço a textura dessa área, eu consigo apontar as áreas de luz e ao mesmo tempo o volume dos objetos.
Faço um cinza frio. Faço um cinza frio com branco, alizarin crimson, azul ultramar e só um pouquinho de amarelo de cádio. E aplico as cores da casa que está na sombra. Para a sombra do telhado projetada na parte superior da parede, eu usei alizarin crimson e um pouco de azul ultramar e sem branco. Essa sombra aqui ela é um pouco mais quente, pelo fato dela ser uma sombra de oclusão. Para o telhado eu usei alizarin crimson, amarelo, um pouquinho só de azul e branco. Agora é só usar as cores que já estão prontas em minha paleta para eu acrescentar os detalhes. Se você quer aprender a dominar as cores, conheça meu curso gratuito, como eu disse lá no início do vídeo, Dominando as Cores na Prática, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser um curso mais completo, com tutoriais, na qual eu mostro a mistura de cores na paleta e a construção da pintura na tela, conheça meu curso Pintura de Paisagem do Zero, serve para qualquer idade, para pessoas que pararam de pintar, pessoas que estão iniciando agora, pessoas que já têm uma certa prática. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá eu ensino sobre teoria da cor, ensino sobre composição. Você vai aprender a criar suas camadas de cores através do meu trabalho de pincel, a maneira como eu pinto lá, que é uma maneira bem didática. Se você quiser saber mais sobre esse curso, lá na minha página eu explico detalhadamente todo o processo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!